foi um momento muito proveitoso. Espero que a gente possa dialogar um pouquinho sobre essa experiência. Então, eu me chamo Luzia, né, como vocês já viram na programação. Hoje eu estou na coordenação pedagógica desse programa que a gente traz aqui, mas gostaria de demarcar o quanto junto comigo vem um conjunto de sujeitos, né? Não vem somente eu, tanto outros sujeitos da gestão do primeiro emprego, como também dos espaços de contato e de formação com esses outros sujeitos, né? Então, isso é importante demarcar, porque a gente já parte de um pressuposto, que a construção desse programa, ele é interacional, ele acredita nessa proposta do diálogo, da visão do outro para trazer o aperfeiçoamento e a melhoria, né? Então, quando a gente se propõe a ativação da aprendizagem na elaboração da experiência de trabalho, a gente parte de uma compreensão de que essa experiência ela vai se elaborando no momento em que esse sujeito está no espaço de trabalho. O nosso programa de aperfeiçoamento ele se dá em EAD, né? E aí aqui, só para vocês visualizarem, é a cara do início da página, né? do ABA, do nosso ambiente virtual de aprendizagem. E aí nessa primeira página eles já conseguem visualizar os cursos que nós chamamos de transversais, que são os cursos que permeiam toda a formação deles. Depois desses cursos transversais, aí tem os cursos específicos, que aí tem a ver com a formação deles. Os cursos transversais, o primeiro curso é Estratégias de Aprendizagem, Tecnologias de Informação e Comunicação. Ele é o primeiro curso propositadamente para inserir esse sujeito nesse ambiente virtual, né? Para que esse sujeito ele possa começar a compreender a linguagem desse ambiente virtual, compreender essas TICs. Né? O segundo curso, Introdução ao Mundo do Trabalho, vai discutir um pouco como é a minha inserção nesse espaço de trabalho, que competências, que ética, que sujeito é esse que está se inserindo dentro de um SUS. Né? Políticas públicas de saúde, aí já vai aprofundando mais, né, sobre que políticas compõem esse espaço que eu estou atuando. Quais são as políticas do SUS, especialmente a Política Nacional de Humanização, eu posso estar adentrando. O nosso corpo, né, técnico-pedagógico, né, como eu falei, ele é formado por uma coordenação do programa Primeiro Emprego, a coordenação pedagógica, os apoiadores pedagógicos, um técnico de informática que a todo momento também ele tem uma visão bem educacional, então a todo momento nós todos estamos dialogando, e aí como é que é esse desenho, como é que não é, web design, professores conteudistas e assistentes e tutores. É importante mostrar esse desenho, vou passar, É importante mostrar esse desenho porque é um desenho que faz parte, inclusive, da compreensão do nosso programa. Né? Então, é um programa onde se possui uma coordenação pedagógica, mas que possui apoiadores, que possui uma coordenação de gestão e que está pensando a todo momento como é o contato disso que nós estamos propondo com esses sujeitos. E como é que esses sujeitos trazem para a gente aquilo que a gente está pensando. Então, a gente tem uma avaliação de curso ao final do curso, a gente tem questões de aprendizagem ao longo de todo o curso, eu vou mostrar também para vocês rapidamente como é que elas são organizadas, que vai trazer esses sujeitos que vão trazendo fotografias para a gente, se aquelas estratégias que nós estamos utilizando para ativar, de fato, a aprendizagem desses sujeitos, provocar a produção de conhecimento. Nunca partimos do pressuposto de que nós estamos depositando um conteúdo no sujeito. Isso a gente não acredita, né? Então, os nossos conteúdos, eles são muito dialógicos a partir de situações, vamos refletir, e essa situação vou trazer para o trabalho, como é isso no trabalho, aí traz para o fórum de discussão, ou traz para uma tarefa, aí nessa tarefa tem o feedback dos tutores, e assim por diante. Então, aqui é um desenho que esquematiza um pouco isso, certo? Hoje nós temos 1.055 trabalhadores educandos. Aí vou falar um pouco dessa palavra, porque também é muito caro para a gente, né? Nós chamamos os nossos educandos, os nossos alunos, como se chama em outros programas, de trabalhadores educandos. A gente até brinca muitas vezes, não é aluno, não é um vício de linguagem, muitas vezes a gente repete isso. Por que a gente faz esse friso? Por que a gente faz essa demarcação?
porque a gente acredita que esses sujeitos, eles não só, a gente acredita e a gente visualiza isso, né? Não só são educandos, né? Mas eles são trabalhadores, que estão no espaço de trabalho, e nesse processo de responsabilização profissional, ele também existe um processo de aprendizagem, né? Onde eles, quando eles interagem com esse espaço de trabalho, eles estão, ao refletir sobre o que eles estão interagindo, ao sistematizar sobre o que eles estão vivenciando, né? Certo? Então eles são trabalhadores responsáveis e educantes. 1055, só rapidinho. Nós temos hoje 1055 trabalhadores educandos, 37 tutores, 4 operadores pedagógicos, 12 professores. Aí, eu acabei não explicando, mas esses professores, eles se organizam de que forma? Nós temos um professor conteudista e um professor assistente. Como assim? O professor conteudista é aquele que foi convidado, né, para elaborar a proposta do curso. Então, ele vai entrar em contato com quem é o nosso perfil, esse é o nosso perfil, e esse é o nosso campo. E ele é uma referência também do campo específico daquele conteúdo. Então, beleza, agora, esse é o nosso perfil, esse é o nosso campo, vamos pensar esse conteúdo para esse aqui. Então, esse professor conteudista, ele vai propor o curso para a gente. À medida em que ele elaborou o curso, nós pensamos, nós olhamos o curso, avaliamos, aí fechou o curso no ambiente. Só que tudo que é pronto, tudo que está lá, também está a todo momento, né, podendo ser melhorado. E esse é um precursor nosso. Nós estamos a todo momento buscando melhorar o que nós já elaboramos. O professor assistente, ele entra posteriormente. Para quê? Para estar pensando sobre aquilo na prática e adequando, né? E aí, por isso a gente criou já diversas outras estratégias, já com exceção desse outro sujeito, que é o professor assistente. Então, o professor conteudista, muitos dos nossos conteudistas, na verdade todos até agora, foram posteriormente transformados, foram convidados para serem as assistentes, para poder visualizar aquilo na prática e junto com a gente qualificando, né, aquele processo. Aqui é um dado importante para a gente entender quem é esse nosso, né, público-alvo. Eu não sei se eu falei, mas o Programa Pleno Emprego, ele são sujeitos, né, trabalhadores educantes que egressos do ensino técnico de escolas estaduais, que têm a sua primeira experiência profissional na rede de saúde do estado da Bahia, certo? Independente do lugar. Então, nós temos técnicos de diversas formações. E isso torna os espaços ainda mais, né, existe uma potencialidade de tornar o espaço ainda mais rico. Então, a gente tem dentro de uma mesma turma técnicos de enfermagem, técnicos de administração, de logística, de análise clínica, né? Então, tem um conjunto de sujeitos que com ocupações distintas formando aquelas turmas. Então, quando a gente tem um fórum de discussão com uma pergunta que discute a ética do espaço de trabalho, aí vem várias experiências. Quando discute a inserção do seu pai, introdução ao mundo do trabalho, logo no início a gente pergunta, seu pai tem carteira assinada? Como é que para discutir a história da inserção, né, do mercado de trabalho, toda essa regulamentação, enfim. Quando traz essas experiências de vários lugares, de várias ocupações, aí histórias riquíssimas. Então, o nosso aula, ele permite o acesso pelo computador, pelo o próprio Moodle, né? Ele tem o aplicativo do Moodle, então eles podem acessar pelo aplicativo. Essa questão do acesso sempre é um desafio para todos os cursos em EAD, então também é um desafio para a gente. Né? O contato, né, desse TE, né, desse trabalhador educando, se dá de forma mais direta com o tutor dele, então a gente já orienta de cara que esse tutor faz parte da nossa organização, faça um grupo do WhatsApp. Como assim um grupo do WhatsApp? Mas a mediação não deve se dar no AVA? Esse grupo do WhatsApp é para comunicação e facilitação do contato desses sujeitos. E aí esses professores, esses tutores, eles são orientados a, toda vez que tenha, né, dentro desse grupo do WhatsApp, alguma discussão da questão de aprendizagem, e aí joga essa pergunta lá no AVA,
Vamos lá, pessoal, discutir isso lá. Mas o grupo de WhatsApp ele vai facilitar essa comunicação e os lembretes. Ó, pessoal, a atividade avaliativa termina tal dia. E aí vocês já acessaram? Olha só, tem um comunicado aqui, vocês já viram? Vai ter uma recuperação aí para vocês. Então, esse grupo, ele faz parte, né, junto do tutor com o TE. E aí a gente também tem um outro grupo, que é o grupo dos tutores com os apoiadores pedagógicos e a coordenação. E tem também o apoiador com os seus tutores de referência. Que aí, eu vou falar mais lá na frente, esses tutores também passam por um processo de aprendizagem, por um processo de formação. Então, o TE está formando, são em média 30 TEs por tutor e em média 10 tutores por apoiador. Então, esses 10 tutores formam uma outra turma que passa por um processo de formação junto com esse apoiador, do mesmo jeito que os tutores, os TEs, como seus tutores. E as questões de aprendizagem, elas vão perpassar exatamente sobre os desafios do cotidiano, os desafios do processo de trabalho desses sujeitos. Ah, mas o TE não me respondeu. Ah, mas o TE falou assim. Ah, ele não compreendeu sobre isso. E aí, essas questões, elas são levadas para refletir e para elaborar o processo de aprendizagem. Pronto. Aqui, para vocês terem uma ideia de forma geral, né? O primeiro curso ele tem 50 horas, certo? É a TIC que a gente subtrai, né? Cria a sigla para poder reduzir a linguagem. IMT, Introdução ao Mundo do Trabalho. PPS é o terceiro curso, que é 100 horas e os cursos específicos 60 horas. E recentemente a gente incorporou ambientação. O que é a ambientação? À medida que esses sujeitos entram dentro do programa Primeiro Emprego, para se formar a turma existe um delay, existe um tempo aí, né, até que se forma a turma. Mas o que é que esses sujeitos ficam fazendo? Aí a gente criou a sala de ambientação, onde a gente está já nesta sala introduzindo alguns conceitos que nós consideramos importantes, como o que é SUS, como o próprio regramento de formação deles, como vão ser as avaliações, como não vão ser. Então, isso está lá. Existe um espaço administrativo também, né, para eles tirarem dúvidas sobre frequência, né? Está dentro dessa sala de ambientação. Então, nesse período, por acesso próprio dele, ele vai entrar, vai visitar, vai olhar, vai compreender o espaço. Aqui é o nosso sistema de avaliação, né? Então, todos esses cursos, eles são organizados por unidades de aprendizagem. Cada unidade de aprendizagem tem um conteúdo de referência e todas as unidades de aprendizagem possuem atividades avaliativas. Né? Atividades avaliativas seriam as provas. Né? Então, essas atividades avaliativas, elas são organizadas a cada 14 dias, ou seja, a cada 2 semanas. Sempre começa numa segunda e termina no domingo da outra semana. Assim, eles têm 2 semanas, com 2 finais de semana, né? Direitinho. Né? Então, a gente organiza dessa forma já para facilitar a questão do acesso. Então, a cada 2 AAs, que a gente chama, 2 atividades avaliativas, eles possuem uma atividade de recuperação. Com isso, quando a gente elaborou esse desenho, a gente consegue evitar que exista uma recuperação somente ao final do curso, o que dificulta, inclusive, o contato desse sujeito com aquilo que a gente está querendo provocar junto com eles. Então, se eu jogar tudo para o final do curso, se é um sujeito que teve dificuldades, ele vai ter muito mais dificuldades só no final do curso. Então, a gente chama que nosso sistema de avaliação ele é longitudinal e cíclico. Então, a cada 2 áreas. 5 minutos. Todos os cursos também, né, eles possuem uma estrutura, né, uma estruturação, possuem um plano de curso, né, organizado por unidade de aprendizagem, como já falei para vocês, possuem as ementas, possuem um e-book de cada unidade de aprendizagem. Aí esse e-book é um e-book também bem dialógico, que mostra, que conversa com esse sujeito. Olá, fulano, e aí, você já fez isso? Você já ouviu falar sobre isso? Olha, isso não sei o quê. Isso aí existe no seu trabalho? Como é que você visualiza isso no seu trabalho? Ou seja, se ele não tem condições de ficar
só dentro do ambiente virtual ele pode baixar o e-book, trabalhar com esse e-book e depois voltar para o ambiente virtual para poder postar a atividade avaliativa. Aqui são os banners dos nossos cursos transversais. Pode passar. Depois dos cursos transversais vem os cursos específicos. Pode passar. Não só mostrar os cursos específicos. Os cursos específicos são exatamente relacionados com a formação desses sujeitos. Então, esses sujeitos, eles respondem a um questionário, onde eles referem que conteúdos ou que cursos eles gostariam que compusesse o curso específico deles. Aí, a partir da resposta que eles nos dão, a gente propõe os cursos específicos. Hoje, nós temos 9 cursos específicos. Excel, do básico avançado, rede de computadores, urgência, emergência e enfermagem, administração e planejamento em saúde, farmacologia, cálculo de medicação e enfermagem, segurança e saúde do trabalhador, saúde coletiva com ênfase nas vigilâncias, certo? Na saúde, redescobrindo a língua portuguesa. Isso aqui é um dos nossos banners de divulgação para vocês verem, né? Para a gente chamar a atenção deles. Olha, vai começar um curso específico, né? Além das atividades avaliativas normais, a gente, claro, que tem alguns TEs que não conseguem alcançar a pontuação prevista. Então, a gente criou outras estratégias de recuperação desses sujeitos. Aí a gente criou os cursos em sua modalidade intensiva, que são os cursos reduzidos, especialmente para esses sujeitos, que eles têm condições de entrar nesses cursos intensivos e tentar recuperar. São cursos de 4 semanas com atividades avaliativas semanais. E aí, dado o tempo, vai se dar em paralelo ao curso que está em andamento. Aqui é o nosso programa, para vocês terem ideia de como a gente se organiza, né? A gente está pensando em gestão, então a gente tem que prever, inclusive, as turmas que ainda não vão ser formadas, né? Então a gente vai se organizando para poder dar conta de passagem. Os relatórios de monitoramento, então os tutores nos enviam por passagem. Relatórios, a cada fecham uma atividade avaliativa com 2 semanas, 14, no 15º dia eles enviam o relatório para a gente, fazendo a avaliação do acesso desses sujeitos. Aqui é a página da formação dos tutores, para vocês visualizarem, que aí, né, orientado por situações reais de mediação pedagógica dos cursos. Vou passar. Esse é um relatório maior que os tutores alimentam para a gente, onde ele vai colocar se o TE acessou, se fez a atividade avaliativa, se foi respondido, né, quando você notificou, o que foi que você fez, tem a pergunta aqui. O que você fez para mobilizar esse TE? Qual a justificativa que o TE deu para não fazer a atividade? E como um programa, ele dialoga com outras estratégias. Então, a gente tem outras estratégias dentro desse programa que busca exatamente a ativação da aprendizagem desses sujeitos. Eu não vou entrar dentro dessa, mas só para vocês terem ideia, né, do que a gente ainda está dentro desse campo de programa. Certo? Trilhas do SEI, projeto de melhorias, a retroalimentação dos cursos profissionalizantes, a representação dos trabalhadores, formação dos gestores e projeto de nova escola. Então, são outras dimensões do programa. Eu falei mais da experiência desses TEs, desses trabalhadores educandos e os cursos que compõem a linha de formação deles. E aí a gente acredita, né, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para que a produção seja possível, para que sua construção, sua elaboração, ela seja possível. Obrigada.